Olá, meus amigos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Eu quero no dia de hoje conversar a respeito de um assunto muito importante, muito profundo, que é a respeito de predestinação de Deus para conosco. A palavra de Deus aqui, igreja, ela é enfática em nos afirmar sobre este assunto, em cartas ao qual o apóstolo Paulo enviou para as seguintes igrejas: Éfeso, Tessalônica, para o seu irmão na fé Tito e para Timóteo, seu filho amado na fé. Eu quero de uma forma bem simples e objetiva dizer a vocês que antes mesmo que o mundo fosse criado e com tudo que nele há existe, Deus em sua plenitude e na sua majestade já havia nos predestinados para um propósito específico. Tem uma parábola aqui na palavra de Deus, a qual eu quero compartilhar com vocês, que vai abrir o entendimento de uma forma bem simples e objetiva, amém? Vejamos o que o Senhor Jesus nos ensina lá em Mateus, do capítulo 25, nos versos 14 ao 28. Eu não estarei lendo aqui essa parábola, mas eu vou aqui resumir de uma forma bem simples para vocês, amém? Ele diz que havia 3 servos, a qual receberam do seu senhor uma quantia em dinheiro, para que eles viessem administrar de uma forma sábia e eficaz, ou seja, produzir frutos. O primeiro homem ali recebeu 5 talentos, o segundo 2 talentos e por fim o terceiro recebeu 1 talento. O primeiro ele dobrou os seus talentos nesse período e o segundo também assim o fez. Já o terceiro, por medo ou qualquer outro adjetivo concernente a isso, ele simplesmente cavou um buraco e escondeu para devolvê-lo quando seu senhor o pedisse de volta. Amados, o que nós podemos aprender com essa lição de Jesus? Nós podemos compreender que cada um de nós temos dons e talentos que nos foi confiado por Deus para que utilizássemos para a sua obra, a obra do Senhor aqui na terra. Se você abrir a sua mente para entender que antes mesmo de você existir no ventre de sua mãe, o Senhor já o conhecia. Nós encontramos essa passagem lá em Jeremias 1, verso 5. Ou seja, tanto o querer quanto o efetuar, amados, pertence a Deus. Ele é infinitamente poderoso para fazer sobressair a sua justiça como o sol do meio-dia. Agora, como fica em questão as minhas responsabilidades para com Deus? Olha o que Jesus nos ensina lá em Eclesiastes 12, do verso 13. Ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Não existe, igreja, adoração a Deus se não houver obediência. Fica claro pelas Escrituras que se não houver um coração puro e temente ao Senhor, é impossível alcançarmos a excelência. Não basta somente lermos o que o Senhor nos aconselha se não colocarmos ela em prática. Em João 4, do verso 23 ao 24, a palavra nos diz o seguinte: não está, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, igreja, fica claro que tem um padrão para adorar a Deus. Não é de qualquer maneira que devemos nos apresentar diante dele. Nossas adorações têm de partir do coração, sendo algo puro e sincero. E como faremos isso se não nos policiarmos em manter a consciência que devemos manter um coração temente e puro à sua palavra, aplicando todos os dias de nossas vidas essa retidão? Então, igreja, é necessário que tenhamos um senso de arrependimento sincero, a qual filtraremos tudo o que agrada e o que desagrada a nosso Deus. Irmãos, sejam elas as mais complexas ou as mais simples ações, mas em tudo façamos para exaltar a Deus em primeiro lugar. Sendo assim, seremos um povo que agrada a nosso Deus e Ele vai derramar sobre nós as tuas bênçãos. Amém? Que Deus te abençoe.